O meu único programa é demolir a hegemonia intelectual que destruiu a vida intelectual no Brasil. Ou seja, menos por ser esquerdista ou qualquer outra coisa do que por ter matado. Vamos dizer, a inteligência de um país, esse é um crime inominável. São criminosos mesmo. Isso que se fizer no Brasil, isso não se faz. Isso não aconteceu em nenhum país da África, gente. Você olha a literatura africana das últimas décadas, né? Países que vivem na miséria, em guerra civil o tempo todo, a criatividade não para, né? E no Brasil parou, e o que continuou é de uma pobreza. Outro dia mesmo eu estava lendo o livro da tal da Patrícia Mello. Eu cheguei na página 20 e falei, eu não aguento ler isto. Isto aqui é muito subginasiano, meu Deus do céu. Quando você vê essas figuras sobreviventes de outras épocas, decaindo cada vez mais, falando cada vez mais besteiras, se tornando cada vez mais infantis. Olha, é um negócio, chega a ser aterrorizante. Quer dizer, o tamanho da estupidez que se apossou do Brasil é uma coisa descomunal, gente. Então, o que nós temos que fazer é remover esta gente, remover os culpados disso aí. Os autores disso aí já deram a sua mensagem. A sua mensagem é essa: estupidificar todo mundo, reduzir todo mundo a slogans que não foram sequer inventados por eles, que vem pronto da ONU, vem pronto da comunidade europeia, vem pronto do George Soros, e os caras saem repetindo sem pensar. Inauguraram uma coisa. Veja, no tempo do velho comunismo se falava da língua de pau, né? Quer dizer, uma língua de slogans e chavões partidários que, infindavelmente repetida, acabava se incrustando nas mentes e com grande profundidade, ou seja, não conseguia pensar fora deste esquema. Mas o que os caras criaram depois é pior do que uma língua de pau. Porque é uma língua de pau oca, não tem nada dentro. Quando você examina os slogans que eles estão usando, por exemplo, se você pega slogans comunistas, né, o slogan de Lenin, todo o poder aos sovietes. Isso quer dizer alguma coisa, pô. O que eram os sovietes? Era uma organização como o MST. É uma organização que eles faziam no campo e que arregimentava, né, os trabalhadores rurais, lhes dava uma organização e acabava administrando o local de maneira mais eficiente do que a administração oficial. Se a gente chegava num lugar, precisava resolver um problema, não adiantava ele falar com a prefeitura, ele tinha que falar com os sovietes, senão a solução não saía. Então, quando ele diz todo o poder aos sovietes, quer dizer, vamos eliminar a administração oficial que vigorou até agora e passar a administração para a mão de quem já está administrando. Isso é uma coisa, você pode ser contra, você pode achar horroroso, e de fato foi horroroso, porque foi uma sangueira desgraçada, mas isto quer dizer alguma coisa, né? Agora, quando você pega a linguagem que eles estão usando hoje, a linguagem não quer dizer nada. Se você pensar, nós somos a favor da alteridade, a favor da diversidade, nós temos que respeitar o diferente. Eu digo, um momento, tudo diferente é diferente de alguma coisa, né? Quer dizer, a substância da diferença está naquilo do qual ela difere. E qual é essa coisa? Não sabemos. Hoje eu vi, por exemplo, passei aqui e vi um cartaz a respeito dos autistas. Nós temos que conviver com o diferente. Eu falo, mas quem falou que o autista é diferente? Ele não é absolutamente diferente, ele é igual a todo mundo, só que está faltando uma coisa para ele, pô. Ele não tem a capacidade de comunicação. Então não há diferença alguma. Quer dizer, ele está debilitado sob algum aspecto, né? Agora eu vou considerá-lo diferente e simplesmente aceitar que ele seja autista pelo resto da vida, em vez de tentar ajudá-lo a superar isso aí. O que é isto? Também, vamos dizer, se você pensar, por exemplo, a diferença, a famosa diferença sexual, né? Nós precisamos aceitar as diferenças. Eu digo, bom, mas qual a diferença? Se um sujeito é diferente do outro, o outro é diferente do um. Estou errado? Portanto, a diferença se define por aquilo do qual ela difere. Então, isso do qual ela difere tem que ter uma substancialidade, para que a diferença também tenha alguma. Mas, em que consiste exatamente essa diferença, né? Por que a diferença tem de ser respeitada se aquilo do qual ela difere não é para ser respeitado de maneira alguma? Por exemplo, se o sujeito é um transexual, bom, então, em primeiro lugar, ele não pode ser um transexual se ele não admite que ele nasceu homem.
Este é o ponto primeiro. Então, não há diferença alguma, né? A única diferença que aparece está num desejo e numa fantasia que ele tem. Desejo de tornar-se mulher? Não. Desejo de imitar uma mulher, porque ser ele não vai ser jamais. Tá certo? Então, qual a feminilidade que ele vai absorver? A feminilidade de uma aparência. É uma aparência feminina, né? Que pode ser sustentada através, vamos dizer, do vestuário, da maquiagem e, em última instância, de uma cirurgia, né? Cirurgia que não vai lhe dar órgão feminino nenhum, apenas vai retirar um e criar um simulacro. Então nós estamos aqui em plena imitação de estereótipos. Estereótipos que quanto mais o indivíduo se aprofunda naquilo, mais afirma uma identidade masculina da qual ele não pode fugir. Motivo pelo qual, segundo uma pesquisa feita por um ex-transexual, aqui nos Estados Unidos, 40% dos transexuais se suicidam. Vamos dizer, mas eles se suicidam por causa da rejeição, por causa da perseguição? Não, porque essa perseguição, essa taxa de suicídio acontece nas áreas onde eles mais são aceitos e mais são protegidos, e não nas sociedades mais atrasadas, entre aspas, onde eles são rejeitados. É aqui nos Estados Unidos que isso acontece, é em Nova York, é na Califórnia, né? É em Miami. Então, veja, a diferença por si não tem substancialidade alguma. A alteridade, quer dizer, você fala de alteridade, quer dizer, o outro. Quer dizer, bom, mas o outro é diferente de algum outro que é o mesmo. Aqui tem um mesmo e tem o outro. Então, ninguém pode se definir apenas por uma alteridade. Ele tem que ter algum traço substantivo, né, que o diferencie. Então, você falar de alteridade, esse é um termo absolutamente vazio. O que... No entanto, quando se fala de alteridade e diversidade, essas palavras vêm imantadas de um valor emocional. Eu digo, mas como um termo puramente formal, abstrato, pode ter valor emocional? Como é possível a pessoa se comover por causa da alteridade ou da diversidade? É a mesma coisa que você se apaixonar por uma equação. Então, é claro que isso é um efeito histérico. Quer dizer, você cria uma palavra gatilho, que ela provoca uma emoção imediatamente, sem passar pela representação material da coisa, porque a alteridade não pode ser representada materialmente, é impossível, né? E o indivíduo ele passa a se comover, se emocionar e às vezes se indignar em nome de coisas como alteridade ou diferença. Também a famosa, vamos dizer, ampliação dos direitos, de que fala a Marilena Chaui, e o pessoal também. Democracia é ampliação dos direitos. Eu digo, bom, o que é um direito? Faz favor de me dizer. O direito, como já dizia Simone Weil, é a obrigação de um outro. Se eu tenho um direito é porque alguém tem uma obrigação para comigo. As crianças têm o direito de ser alimentadas, então alguém tem a obrigação de alimentá-las, senão o direito não é nada. Então, isto quer dizer que qualquer ampliação de direitos é uma ampliação de obrigações. Então, ampliar os direitos em si mesmo não quer dizer nada. O que tem é uma redistribuição das obrigações. E esta que é a substância da coisa. Quem vai ser obrigado a fazer o quê? Que novas obrigações recairão sobre os ombros da sociedade, deste grupo ou daquele grupo? É isso que tem que ser discutido. Agora, se fala ampliação de direitos, você está falando do vazio, né? Os direitos são apenas uma imagem em espelho de obrigações que essas sim são materiais. Por exemplo, você tem que pagar o imposto, isso é uma coisa material. Ou você tem que trabalhar para sustentar seus filhos, isso é uma coisa material. É uma realidade substantiva. Então, à medida que a discussão vai passando das realidades substantivas para esses termos puramente abstratos, formais e vazios, quando eu digo formais, é como assim, por exemplo, a igualdade em aritmética. A igualdade em si não quer dizer nada. Depende de quais são os números que você está falando. Se você fala que 4 é igual a 5, está errado. Se fala que 4 é igual a 4, na verdade você não disse nada. Tá certo? Então, esses termos, não é que eles são abstratos, eles são vazios. Eles não têm significado. O significado deles depende dos objetos reais aos quais se referem, mas esses objetos não podem ser mencionados.
Tá certo? Então, após décadas desse tipo de coisa, que não é nem a língua de pau, isso é a língua de isopor, meu Deus do céu. A língua de pau, pelo menos, tem, né, uma coisa embaixo, né? Tem toda a brutalidade do regime comunista, está ali na língua de pau. Mas agora não é a língua de isopor mesmo. E isto mostra, da parte dessa intelectualidade esquerdista, uma debilidade crescente, porque eles mesmos se convencem disso. E, à medida que repetem isso, a sua impotência cognitiva vai se tornando cada vez mais óbvia. Até hoje, eu não vi um sujeito de dentro do PT, por exemplo, fazer uma análise séria do que aconteceu com o PT. Por que o PT caiu? Eles não entendem isso. Né? Eu já dei várias aulas sobre isso, explicando para eles o que aconteceu, mas eles não entendem o que eu estou dizendo. Né? Quando eu falei o fenômeno do faurogramscismo, eu digo, bom, isso é a história do PT. Né? Quais são os dois autores que influenciaram realmente o pensamento petista a partir dos anos 60? Foi Raimundo Fauro e Antônio Gramsci. Então, se você pega duas ideias que em si são antagônicas e você as leva a sério e você tenta realizar, você vai transformar uma mera contradição lógica numa contradição material. E algum dia você vai pagar por isso. Quer dizer, você... o famoso verso do Shakespeare, this man's... como é que ele fala? Ele diz, o talento desse e o objetivo daquele. Quer dizer, você é um grande violinista, mas você quer ser um pintor. Né? Então, não dá para você fazer uma coisa com os instrumentos da outra. É muito simples isso aí. Você não pode destruir o estamento burocrático, como propunha o Raimundo Fauro, você mesmo se transformando no estamento burocrático, como recomenda o Antônio Gramsci. Não dá para fazer isto. Né? Mas a ligação entre a mera contradição lógica e a contradição material não passa pela cabeça deles. Eu digo, mas os marxistas não eram especialistas em dialética, não eram especialistas em lidar com contradições? Eram antigamente, hoje eles não conseguem. Por quê? Se acostumaram com os confortos da língua de isopor, onde basta falar e você se sente bem e tá tudo ótimo. Então, bom, derrotar intelectualmente essa gente é até covardia. Então, bastou um cara, bastou eu soltar lá o imbecil coletivo, mas não sei o que, pronto, foi o terror, foi a debandada geral. Para você ver a fraqueza do adversário. Né?